Oi, eu sou Gustavo Cunha e hoje é dia de voltar ao assunto que vem mobilizando a internet desde o vazamento do primeiro teaser de Vingadores Doomsday, que confirmou o que muitos esperavam e o que muitos como esse que vos fala temiam, o retorno do Chris Evans como Steve Rogers. Tudo bem, cara? Deixa eu explicar isso pra você, certo? À primeira vista, a volta de um dos heróis mais queridos do universo cinematográfico da Marvel parece uma notícia fantástica, né? O Steve Rogers, cara, o Capitão original, o primeiro Vingador, o cara que segurou o Thanos na unha, lembra disso? Pois é, no entanto, o que esse teaser sugere vai muito além de uma simples participação especial, né? As implicações por trás desse retorno não são apenas surpreendentes, elas podem reescrever o legado do herói, transformando o final feliz dele em Ultimato num erro catastrófico que condenou o próprio tecido da realidade. E não apenas isso, cara, essa volta pode representar um banimento definitivo lá pro ostracismo do atual Capitão América, o Sam Wilson, que já tem seus próprios problemas, né, pra se firmar com o manto. Bom, mas primeiro as primeiras coisas, certo? Sim, velho, o final feliz do Steve Rogers pode ter condenado o universo. A teoria central que surgiu junto com o teaser é devastadora, né? O final emocionante do Steve em Vingadores Ultimato, no qual ele viaja no tempo para viver a vida que ele sempre sonhou, ao lado da sua queridíssima Peggy Carter, pode não ter sido um final feliz, pelo menos não pro multiverso, né? Essa escolha pode ter sido o evento primordial que desencadeou as incursões, situações de aniquilação multiversal que foram mencionadas pela primeira vez em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Relembrando, certo? Só para quem ainda não sabe o que são incursões. As incursões são um conceito que surgiu nas Guerras Secretas de 2015 nos quadrinhos e que foram responsáveis por fazer um reboot da Marvel, que passou, a partir daquele momento, pelo menos por algum tempo, a ter um universo único, exatamente o que o estúdio Marvel pretende fazer depois do filme Guerras Secretas. As incursões são colisões interdimensionais em que mundos paralelos passam a ocupar o mesmo espaço, resultando na destruição completa de uma ou de ambas as realidades. E o que isso tem a ver com o teaser do Steve Rogers? Tem tudo a ver, velho, porque o teaser nos transporta para uma paz bucólica, ao som de uma versão sombria ao piano do tema icônico do Alan Silvestre. Nós vemos o Steve Rogers pilotando a sua motoca e num momento de ternura que explode o cânone de Ultimato, ele aparece ali embalando o bebê recém-nascido, que é a coisa mais fofa do mundo. O uniforme estrelado tá guardado, mas a promessa de que a aposentadoria foi apenas uma pausa no percurso surge de uma forma implacável na tela, né? Como a última cena, Steve Rogers retornará em Avengers Doomsday. Bom, essa revelação transforma o final feliz lá com a Peggy Carter no motor de um conflito. O que parecia ser o encerramento perfeito pro herói é agora recontextualizado como o prelúdio de um colapso multiversal, sugerindo que a busca do Steve por uma vida normal teve um preço que o MCU agora vai ser forçado a pagar. A decisão do Capitão América de permanecer no passado pode ter criado uma dessas ramificações instáveis, e não apenas uma delas, pode ter criado a incursão primordial, a primeira de todas, que deu início a essa reação em cadeia. Nos quadrinhos, no ápice da crise das incursões, o Doutor Destino consegue reunir poder suficiente para criar o seu mundo bélico. Muitos fãs agora acreditam que o ato do Steve não apenas vai causar os eventos de Doomsday, com a destruição do multiverso, mas também vai preparar o terreno para a criação do mundo bélico no filme seguinte, Vingadores Guerras Secretas, tornando essa simples decisão o catalisador para todo o final do universo Marvel. Velho, você percebe como a ironia dramática dessa reviravolta é insana. A única escolha de um dos maiores heróis da Terra visando a própria felicidade, a única, pode ter inadvertidamente causado a maior ameaça que o multiverso já enfrentou. E é justamente aqui que entra o Victor Von Doom, o vilão do Robert Downey Jr., que acredita ser o verdadeiro herói dessa história. A teoria predominante, apoiada por fontes e scoopers ali de Hollywood, é a de que o Doutor Destino, assim como nos quadrinhos, não é puramente mal. Ao invés disso, a missão do cara vai ser caçar e eliminar indivíduos que causaram incursões, agindo como uma espécie de cirurgião cósmico que tenta consertar ali as fissuras na realidade. E não apenas isso, cara, algumas fontes acreditam que o ato do Steve de permanecer no passado vai ser diretamente responsável pela destruição do universo em que o Victor Von Doom existia com a própria família dele. Ele então seria o único sobrevivente desse evento catastrófico. Isso vai tornar a caça ao Steve uma missão extremamente pessoal pro Vitinho, né? Pode ser inclusive que nesse universo original do Dr. Destino, ele fosse casado com a Sue Storm e fosse o pai de um Franklin Von Doom, e isso poderia ser um
explicação dos motivos pelos quais ele aparece no final do filme do Quarteto Fantástico, visitando o Franklin Richards, que parece até mostrar uma certa familiaridade com o vilão. Sendo assim, nós teríamos nesse filme o Capitão América original como o alvo principal do Doutor Destino. Isso transforma o que poderia ser uma simples luta do bem contra o mal num confronto complexo de ideologias, né? De um lado, um herói cuja única escolha de caráter pessoal pode ter condenado tudo, do outro, um déspota que acredita que a aniquilação de muitos é necessária para salvar a todos. E o mais interessante nisso tudo é que pros Vingadores, lutar contra esse Doutor Destino não vai ser apenas enfrentar um novo adversário, né? Vai ser como lutar contra um fantasma distorcido do seu antigo amigo, do seu camarada caído, Tony Stark, né? Ver o rosto do homem que se sacrificou para salvar o universo uma vez, agora como o arquiteto de um plano implacável para tentar salvar o multiverso, mesmo que de uma maneira torta, pode atingir os heróis do MCU num nível psicológico extremamente profundo. Mas, mesmo com essa premissa bastante interessante, o retorno do Steve Rogers em Doomsday ainda pode ser o maior erro da Marvel. Porque além das implicações na história e a mudança no final perfeito do Steve Rogers em Ultimato, a decisão da Marvel de trazer o personagem de volta levando a sério as questões sobre a estratégia do estúdio. Esse movimento cria o que pode ser chamado de o dilema do legado, né? O retorno do Steve, mesmo que ele não use mais o escudo, inevitavelmente ofusca e diminui a importância do novo Capitão América, o Sam Wilson, que passou por uma jornada inteira de dificuldades e de dúvidas antes de aceitar o manto. Essa situação, aliás, tem alguns paralelos, né, alguns precedentes claros nos quadrinhos. Veja o caso do Flash, por exemplo, né, quando o Flash original, Barry Allen, se sacrificou na Crise das Infinitas Terras, o parceiro original dele, o Wally West, assumiu o manto e ao longo de anos se tornou um personagem extremamente bem desenvolvido, um dos favoritos dos fãs. No entanto, quando a DC decidiu trazer o Barry de volta, o Wally foi rapidamente marginalizado de certa forma, né, apesar de ser indiscutivelmente uma versão fantástica do herói. A discussão sobre quem é o melhor Flash, Barry Allen ou Wally West, dura décadas e, sinceramente, nunca vai ter um fim. O próprio Miles Morales, cara, nunca conseguiu ser o verdadeiro Homem-Aranha, ainda mais depois que ele foi transferido pro universo 616 dos quadrinhos. Todo mundo adora ele, mas ele é o Miles, né? Quando se fala de Homem-Aranha, é o Peter Parker que vem à cabeça. Você entende o que eu tô querendo dizer, cara? A presença do Steve Rogers, por mais bem intencionada que seja, ameaça colocar o Sam Wilson na mesma posição precária, a de jamais ser visto como o verdadeiro Capitão América. Sem o Steve Rogers na barca, a coisa tá difícil pro Sam pelo fato de ele não ter tomado o soro do super soldado, não ter superpoderes, pelo fato dele ter uma personalidade muito diferente da personalidade do Steve. Então, ter o Steve Rogers e o Sam Wilson ocupando o mesmo espaço diminui a relevância do Sam. Por mais que o Anthony Mackie tente estabelecer uma identidade única, um Capitão América negro enfrentando as complexidades de uma América moderna, ele é reduzido a um eterno segundo lugar no momento em que o ícone original reaparece. Claro, esse é o caminho de menor resistência para Marvel garantir bilheteria, né, sacrificando completamente a evolução orgânica que o MCU prometeu entregar após 2019. Esse apelo à memória emocional dos fãs é sempre uma arma poderosa, uma arma que eu vou usar contra você agora, apelando para sua memória emocional com esse canal, os bons momentos que nós tivemos juntos, cara, para que você ajude esse produtor de conteúdo fino, elegante e sincero a permanecer criando vídeos como esse para você. É muito fácil, você não gasta nenhum tostão a mais do seu orçamento para fazer isso, é só usar o meu link da Amazon que tá aqui embaixo na descrição do vídeo ou no QR Code quando você for comprar qualquer coisa para você ou para sua casa. Que o valor das mercadorias permanece exatamente o mesmo, mas ao invés do seu investimento virar poeira, como Thanos lá no final de Ultimato, perdido para sempre no esquecimento dos cofres da Amazon, uma parte desse valor vem para que eu possa manter a firma funcionando. Dá para comprar qualquer coisa que você quiser, meu velho. Então se a Marvel pode apelar para nostalgia para salvar o MCU, eu posso apelar para suas compras do mês para salvar este humilde analista de incursões, certo? Usa o meu link e faça o seu dinheiro trabalhar em dobro pela sua felicidade, comprando as coisas para você e mantendo seu canal favorito no ar. Vou ficar contando com você, tá bom? Muito bem, de volta ao vídeo. Independentemente da sua ou da minha opinião sobre Sam Wilson, essa estratégia revela uma falta de confiança total da Marvel na sua nova geração de heróis, né? Que eles se esforçaram tanto para estabelecer depois de Ultimato. Claramente eles não confiam em personagens como Sam Wilson para gerar a empolgação necessária para conseguir um número expressivo nas bilheterias. Para mim, particularmente, que acompanhei todo esse desenvolvimento, né, dos novos personagens, que torci para que cada um deles desse certo, que me frustrei quando os roteiros, os diretores, os produtores erraram com esses personagens, criando filmes e séries ruins para personagens com potencial insano. Isso é o equivalente de uma derrota, eu vou admitir pra você. Ao invés de tentar salvar todos esses anos de investimento, ao invés de tentar fazer um roteiro que ofereça uma última aventura digna para esses personagens provarem o próprio valor, a Marvel vai tornar todos eles secundários em comparação com as estrelas do passado que vão estar de volta.
né? E eu não tô nem falando só do Sam Wilson, cara. Tem Shang-Chi, Cavaleiro da Lua, Yelena Belova, até o próprio Bucky Barnes, que nunca conseguiu ser verdadeiramente um protagonista até hoje, né? Apesar de os fãs adorarem ele. Ao invés disso, a estratégia de marketing de Doomsday é o último prego no caixão desses personagens, né? Ao invés de um único trailer, a Marvel tá lançando múltiplos teasers, cada um focando em um personagem diferente. Não por acaso, os primeiros focos são Steve Rogers, Thor e, claro, o Doutor Destino do Robert Downey Jr. Essa abordagem espelha intencionalmente a trindade, né, original dos Vingadores, Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro. É uma evidência clara de que a Marvel tá recorrendo aos seus sucessos antigos, né, e apostando pesado na nostalgia para garantir que o filme seja um evento imperdível. Mas e aí, cara, a gente tá em 2025 ou a gente tá em 2015? A Marvel parece ter concluído que a nostalgia é a maneira mais fácil e segura de garantir o público casual que pode ter se desconectado do MCU após a saída dos heróis originais lá em Ultimato. O que eu quero dizer, cara, é que o retorno de Steve Rogers é uma faca de dois legumes, certo? Por um lado, é uma jogada narrativa brilhante que transforma um final feliz numa tragédia cósmica e cria um conflito moralmente complexo, mas por outro, é uma estratégia comercial cínica por demais, né, que revela a insegurança do estúdio em relação ao próprio material, ao próprio trabalho, sacrificando os novos heróis em prol da familiaridade segura do passado. A questão que fica então é se essa aposta na nostalgia vai ser usada para criar algo genuinamente novo e ousado nesses dois últimos filmes dos Vingadores antes do reboot, ou vai servir apenas como um curativo temporário para um problema mais profundo. A Marvel tá se apoiando na nostalgia como uma ponte para o futuro, ou tá simplesmente torrando as joias da coroa antes de abandonar de vez o castelo? Não esquece de ter aquele meu link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo para você mandar vir tudo que você precisa para você e para sua casa, de quebra ajudar esse canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.